Olá, iniciando mais um vídeo aqui para você. E hoje a gente começa com uma série que fala sobre até quando. O que eu quero dizer com isso? Esses vídeos que eu vou publicar agora, que eu vou deixar à disposição de vocês, não tem nenhum interesse, e não é essa a nossa intenção, a minha intenção, de expor alguma empresa, de expor pessoas ou ficar discutindo aspectos legais. O vídeo ele tem uma função. A gente vai pegar uma situação que ocorre na Justiça do Trabalho. Eu vou mencionar aqui as fontes e o principal é aonde é que a gente erra e aonde a gente precisa corrigir dentro das empresas. Esse é o mais importante. Não adianta depois, né, o famoso, não adianta chorar o leite derramado, né? A gente precisa evitar isso. A gente precisa corrigir essas rotas para que a coisa possa fluir de uma forma muito melhor dentro das empresas. Então, hoje o que eu quero compartilhar com vocês está relacionado a uma matéria, aqui fazendo uma transição para vocês, coloca assim, a matéria fala assim, ó, testemunha que também move ação contra assédio sexual deve ser ouvida em processo de colega. O que é importante aqui dessa manchete? Antes de mais nada, essa matéria, né? Antes de mais nada, deixa eu falar um pouquinho aqui da pessoa que publica isso, que é a Ivani Contini Bramante, uma professora, ela é fantástica, eu sigo ela no Instagram, é impressionante o conhecimento que ela tem, tá? Uma pessoa realmente do meio jurídico fantástica. Se vocês puderem, sigam ela lá no Instagram, aqui você já consegue ver direitinho, tá lá. O Instagram dela é @IvaniCBramante. Eu acho que vale a pena seguir. Mas vamos lá. Nesse vídeo, o que eu quero apontar para vocês aqui? Vou fazer algumas correções apenas na tela para que a gente possa acompanhar de uma forma melhor. E enquanto eu faço esse ajuste, o que cada um de nós precisamos entender? Uma matéria como essa, onde a gente coloca assim, poxa, primeira questão é você querer avaliar que outra pessoa está depondo contra a mesma empresa. E aí pode haver um jogo de interesses aí nessa história. Não é essa a tônica e não é isso que o judiciário decidiu. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso já já. Então vamos lá, já fiz a correção aqui do texto e eu vou expor aqui para vocês. Muito bem. Prestem atenção em algumas coisas que eu vou ler aqui, ó. Segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho determinou que a testemunha seja ouvida em ação por assédio sexual movida por uma trabalhadora contra seu empregado. O colegiado entendeu, né, que a testemunha também ter entrado na justiça pelo mesmo motivo não caracteriza troca de favor. Aqui é a decisão lá do judiciário, tá bom? Ao contrário, segundo a relatora, ministra Maria Helena, tem como vista a ação investiga atos ilícitos que atentam contra a liberdade sexual. Esse tipo de violência é praticado de forma velada, dificultando significativamente sua demonstração em juízo. O que acaba acontecendo aqui, o que a gente sempre tem que levar em consideração é o assédio sexual nas empresas é exatamente isso, é muito difícil de você comprovar. Por isso é importante que as pessoas que trabalham nas empresas tomem precauções e as empresas também. Porque da mesma forma que as empresas, na grande maioria dos casos, através de pessoas em cargos superiores, acabam usando dessa condição para cometer esse tipo de assédio e até outros tipos de violência, eu diria. Normalmente isso acontece, principalmente nos casos de assédio sexual, de uma forma velada. Ninguém vê, ninguém percebe. Então é preciso, para poder coibir isso, que as pessoas denunciem, que as empresas adotem critérios mais fortes para controlar isso. Tudo bem? Pois bem, eu quero aqui destacar mais um ponto para vocês. Muito bem, eu quero destacar aqui um ponto, olha, o supervisor forçava contato físico. Então aqui ela relata assim, ação da trabalhadora, né? Então, em suas atividades, a separação de materiais exigiam agachamentos constantes. Em diversas ocasiões, o supervisor forçou o contato físico, aproveitando-se desse momento. Ao reagir às investidas, ela ouviu dele dizendo que ela tinha que obedecer ele, ponto final. Pois quem mandava era ele, e tinha que fazer tudo o que ele falava. Uma colega de trabalho compartilhou a sua indignação por ter sofrido abordagens semelhantes. Bom, o que eu quero mostrar para vocês com isso? Aqui nós não estamos discutindo o fato aqui, tá? O que
está se discutindo aqui é que, eu não vou me estender na matéria, eu quero apenas mostrar para vocês um ponto muito importante. Assédio sexual nas empresas é uma realidade que existe desde que eu me conheço por gente. Eu trabalho com recursos humanos, eu trabalho com pessoas há mais de 35 anos. É natural em alguns ambientes que as pessoas criem relacionamentos, o que é completamente diferente do assédio sexual. A pessoa se aproveitar de uma posição ou de uma situação, uma posição na hierarquia, uma situação de momento para cometer esse tipo de abuso. As empresas elas precisam de fato trabalhar para mudar esse cenário, mas é de fato. E por que eu falo de fato? Existem cenários que também não é incomum, e essas pessoas por terem poder, normalmente a pessoa assediada perde o emprego ou precisa se calar. Quando cede ao assédio, começa a ser mal vista, e aqui não estou discutindo e nem fazendo juízo de valor, então é importante que as empresas combatam. Algumas empresas levam isso muito a sério e isso praticamente é inexistente. Mas no nosso Brasil, muitas empresas ainda não pensam nisso. Agora em 2023 virou lei, né? Nós temos lá uma lei que dá uma responsabilidade à CIPA de trabalhar nesse aspecto. E assim como outras situações e outras leis, a pergunta que eu sempre faço é: vai se fazer valer a lei de verdade ou vou criar mecanismos apenas para dizer para a legislação, ou melhor, para uma eventual fiscalização, que está tudo em ordem? Gero meus comprovantes, eu faço lá minhas palestras, faço alguns pequenos eventos, o quanto que você combate isso de fato. Isso é um negócio muito sério. Então é preciso que a empresa tenha pessoas capacitadas para esse tipo de situação. Se não as tem, capacitem elas. Modelos inteligentes para você resolver isso. Começar pelo andar de cima, começar no nível superior da hierarquia. É preciso que a empresa compre essa ideia. Se ela não compra, se a parte de comando da empresa não compra isso, pode fazer o que você quiser. Eu já vi diversos casos em empresas que eu trabalhei, onde era comprovado o assédio, era visto o assédio, e aquilo, a coisa era tão absurda, que chegava a se ouvir assim: ah, mas fulano é assim mesmo. Então se tomava nenhuma ação, pelo simples fato de que era alguém no comando, com um certo tempo de casa, com poderes lá dentro, e que, olha, em alguns casos, eu nem entendo por que não se fazia nada. E isso é ainda algo comum nas empresas. Então, esse vídeo ele é para alertar as empresas e explicar o que pode ser feito. Então, já mencionei um ponto que é chamar o andar de cima, chamar as pessoas de alto comando, prepará-las para isso. O que é preparar para isso? Vai dar instrução, vai explicar para esse pessoal o quanto pode doer no bolso. Infelizmente, algumas pessoas só entendem na hora que você enfia a mão no bolso deles, ou a marca pode sair prejudicada se isso vaza para uma mídia, para um jornal, para uma internet. Então hoje também é um argumento muito forte explicar isso para eles, e que não é em verdade. O outro passo é instruir as pessoas dentro da empresa, todas elas, sobre esse tipo de situação. E aqui a gente está falando de assédio sexual, mas pode ser assédio moral, ou seja, é preciso falar sobre todos os tipos de violência que existem nas empresas e o que fazer com isso. Criar um canal onde a pessoa se sinta segura para poder denunciar e poder comentar esse tipo de situação. Um canal seguro e válido. Um canal seguro que tenha ação efetiva. Então tudo isso é importante, mas o principal é a gente gerar o bem-estar e o respeito para com o outro. Se isso acontecesse de uma forma natural nas empresas, eu não precisava nem estar gravando esse vídeo. Mas a realidade não é bem essa e todos nós sabemos disso. Portanto, fica o recado para vocês. Não deixe esse tipo de situação acontecer na sua empresa. Se você é um profissional de RH, você é um administrador, você é uma pessoa que precisa zelar pelas pessoas dentro da sua empresa, ponha a mão na consciência. A gente sabe que em muitos casos não se leva isso para frente porque a gente quer preservar o nosso emprego, o nosso trabalho, a gente precisa pagar a conta e tudo mais. Mas a gente não pode se submeter a isso. A gente não pode deixar isso acontecer. E se você vive num ambiente assim, talvez você fale assim: ah, mas é fácil para você que está do outro lado. Não, não é. Pode ter certeza que não é. A minha dica é: procure um lugar melhor para trabalhar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se gostou, compartilha. Não deixe de compartilhar com outras pessoas que você acha o assunto relevante. Deixa um like aí, né? Dá um joinha que é importante. E pode também ativar o sininho aí para poder conhecer mais vídeos. Tem outros vídeos dessa série. Espero que você tenha gostado, tá bom? A gente se vê em breve. Tchau, tchau.